Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio de podcast Itinerantes e hoje nós estamos com a presença ilustre do nosso amigo, pastor Aldair Pantoja. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta, estamos aqui hoje. Essa resenha será uma resenha muito abençoada, tenho certeza disso. E hoje o nosso convidado especial é o pastor Paulo Ribeiro. Pastor Paulo, como é que o senhor está, pastor Paulo? Paz do Senhor, pastor Diego Castro, pastor Pantoja, é uma honra, né, estar aqui com vocês aqui, esse podcast, né, de itinerante. Deus vai abençoar poderosamente hoje. O primeiro episódio nós gravamos com o pastor Aldair Pantoja, a parte 1. Vamos fazer a parte 2. E hoje nós iremos conhecer um pouco sobre a vida do pastor Paulo Ribeiro, né? Pastor Paulo, se apresente, fale um pouco de você. Paz do Senhor a todos, né? Mas a nossa caminhada, a nossa trajetória não foi fácil, né? 10 anos atrás, Deus me escolheu, né? Desde o ventre da minha mãe, uma Amém. grande obra, né? Que assim, 10 anos atrás eu era morador de rua, né? Vivi nas ruas 2 anos e 5 meses, né? Comendo lixo na rua, e Deus, pela misericórdia, me salvou, né? Nessa trajetória para me pregar o Evangelho, né? Diante de um momento difícil, e hoje estamos aqui nessa caminhada, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. O pastor Paulo, irmãos, o pastor Paulo é um pregador itinerante, né? E esse podcast, irmãos, muitos perguntam, mas vai ter assuntos polêmicos? Porque as pessoas hoje elas querem assunto polêmico, fofoca. Não. O intuito desse podcast é a gente falar sobre a vida na itinerância, a vida pastoral, a vida ministerial. Por quê? Porque hoje está vindo uma geração que tem um sonho de ser pregador, de ser cantor. Então, através das nossas histórias, eu creio que... Quantos anos o senhor tem, pastor, de ministério? O senhor prega a palavra de Deus? Tem 8 anos. 8 anos. Pastor Aldair, quantos anos? De ministério, Isso. esse ano faz 12. 12 anos. Eu tenho 15. Então a gente tem um pouco de história para contar. Tem uma estrada já, né? 15 anos, já vou para 16 anos agora. Não é ano o que vem. que... né? Então a gente já tem uma experiência. Não é porque, às vezes a pessoa acha assim que a gente quer dar um conselho para os jovens que estão começando. Então eles pensam que a gente quer, porque fulano é melhor, porque deu errado para ele e acha que vai dar para nós. Não, a gente quer passar, pastor Aldair, a gente não quer que eles passem muitas coisas que a gente passou. A gente quer ausentar ele de muitas coisas, entendeu? Então, o que acontece, pastor Paulo? Então, nesse período, o senhor está com 8 anos de ministério. Então, como começou a sua vida em Cristo? Como foi? Qual foi o encontro que você teve com Deus? Conta um pouco aí da sua história. Como foi que aconteceu? Diego, no ano de 2017, né? A minha mãe, ela sempre foi evangélica, né? Desde a sua caminhada, né? Ela sempre foi evangélica. E assim, eu com 13 anos, eu desviei do caminho do Senhor. Fui para usar droga, bebendo, farra, né? E então, diante desse período, o inimigo me lançou, né, no crack, né? Onde eu passei e fiquei aprisionado durante meus 23 anos até mais ou menos uns 27 anos por aí, né? Aprisionado no crack, bebendo, né? E diante dessa fase aí, Deus começou, né? Minha mãe sempre orando por mim, levava minha foto em campanha, para cima e para baixo, né? Pedindo para Deus só me libertar apenas da droga, da bebida, com medo de eu morrer, né? Então, diante daí, Deus, ele fez uma trajetória muito grande na minha vida, né? Deus me escolheu para viver Amém. Um projeto novo, né? Então, assim, quando eu vim para Cristo, né? Eu vou lhe falar aqui um pequeno testemunho. Eu estava ali já uma semana ali usando droga na rua, todo sujo, fedendo, estava ali com uma latinha de crack, né? Ali com o crack ali furado numa latinha de cerveja, né? E eu com uma pedra de crack na mão ia passando perto de uma igreja Madureira, né? Que era dirigido pela pastora Roseni. E diante dali, eu vi uma canção da Bruna Carla, Eu Sou Humano, e aquilo ali mexeu muito com o meu coração, com a minha mente, né?
E diante dali, eu encostei na igreja ali. Enquanto eu entrei na igreja, o porteiro, ele não deixou eu entrar, né? Porque ele disse que eu estava fedendo, não tinha capacidade de eu entrar. Eu me lembro que essa pastora, ela estava ministrando a palavra, ela desceu do altar, marchando, né? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Enquanto ela chegou perto de mim, que eu ia saindo para fora, ela segurou no meu braço e falou para mim assim. Ela falou: assim diz o Senhor, que a partir de hoje começa uma obra sobre a tua vida. O Senhor, ele vai fazer uma grande obra hoje sobre a tua vida, e Deus quer mudar a tua história hoje. É forte, né? Então, diante dali, quando o porteiro não entendeu aquilo que Deus estava falando, ela falou: só que porém, né, vai passar pelo vale da sombra da morte, né? Então, diante daí, eu não entendi o mistério de Deus naquele momento, mas passei, naquele momento eu abri meu coração para Cristo, né? Eu falei assim, não, eu vou aceitar Cristo como meu único Salvador. Mas naquela hora, o difícil é tu aceitar naquele momento e tu não ter apoio de ninguém, porque tu já morava na rua. Quando terminou o culto, Diego, né? Ela falou para mim de novo assim, ela falou: te prepara, porque Deus vai te levar entre as nações, tu vai pregar e Deus vai te colocar no meio dos grandes. Né? Diante disso aí, Deus, quando ela terminou de orar por mim, eu aceitando Jesus, eu recebi aquela palavra, só que diante dali eu mesmo assim não acreditava que não tinha força, né? Mas ali pela misericórdia, né? Naquela mesma noite passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus pela misericórdia, ele não permitiu que acontecesse o pior, né? Então assim, fiquei com Cristo, Deus me levou, interessante que Deus me levou, quando ele me salvou, Ele me levou para dentro de uma roça, né? Eu fui para onde a minha mãe morava, um assentamento, né? Mas onde era isso? Ali no Maranhão? Em Açalhande, ali, 30 quilômetros de Açalhande, ali, no Novo Oriente, conhecido como um assentamento. É até engraçado o nome, lá é Agroplanalto, só que é conhecido como Borogodó, né? Deus me levou para ali. Enquanto eu cheguei ali, o interessante é que ali o povo já sabia da minha história, o povo não queria se encostar perto de mim, né? Pela história triste que eu pela tinha, né? vida que você tinha no mundo, né? Eles achavam que o Paulo está aqui só dando um tempo. E falava assim para minha Só de mãe. fachada. E o povo, o interessante é que o povo, quando eu chegava na igreja, para mim entrar dentro da igreja, o povo sempre comenta, né? Não, o filho da dona Zefinha saiu das drogas aí, está se escondendo para cá para o povo não matar ele, né? Então o povo não acreditava em mim, né? Quando eu me converti. Então ali foi um período ali que, quando eu chegava na igreja, tinha muito jovem. Quando eu me encostava perto do jovem para me conversar com alguém, tudo isso saía de perto de mim. Eu não entendia aquilo. Muitas das vezes chegava em casa triste, falava para minha mãe: eu não vou aguentar mais não vou estar ali. Então, diante dali, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque ali Deus levou um missionário, conhecido como Francisco, né? Ele para mim é um pai hoje na fé, né? Levou o missionário Regis. Diante dali, Deus levou ele lá na minha casa. Ele começou a me ensinar. Comecei a morar junto, comecei a ler a Bíblia junto. Ele começou a me ensinar, a me discipular, né? E diante dali, Diego, o povo começou a se aproximar, né? E o povo falava assim: Pedro Baiano, dou só uma semana para o teu filho desviar, para o povo matar ele. Passou uma semana, passou um mês. 1 mês e 15 dias eu fui batizado no Espírito Santo, através da mensagem do pastor Francisco. Diante para cá, para lá, irmão, eu orava dia e noite. Acordava 5 horas da manhã, já estava orando. 3 horas da manhã, já estava orando. Ia para o monte, Deus me deu um monte, conhecido como um Monte Palom. Fica lá dentro da terra da minha mãe. E esse monte eu orava dia e noite ali. Às vezes eu não tinha amigo, mas eu sempre estava ali buscando a Deus, com a intimidade maior. E Deus sempre falando comigo, ali ele falando assim: estou te escondendo aqui pelo um período, mas vai ter um período que eu não vou te esconder mais, que eu vou te mostrar para as nações. Então eu me lembro, né, que Deus me fez uma vez, eu abri o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 80, e o menino crescia, se abustecia em espírito, até que um dia ele há de se mostrar para o povo de Israel. Então assim, eu me lembrei de João Batista, né, que Deus me preservou ali pelo um período.
Então, por esse período, foi um tempo de crescimento, onde eu tive intimidade com Deus, né? Uma certa vez eu cheguei na igreja, né, para mim dar uma saudação, uma palavra, e as jovens que estavam dentro da igreja começaram a sorrir da minha cara, e uma irmã que estava lá, que era a dirigente do culto, ela disse assim: Deus não tem nada contigo sobre essa terra, tu nunca vai pregar a palavra, tu nunca vai conquistar e nunca vai ser pregador na tua vida. E aquilo ali entrou dentro do meu coração, Diego. Eu me lembro que eu saí daquele culto mais triste ainda, minha mãe não tinha ido para o culto, e do jeito que eu cheguei, peguei a Bíblia e passei diretamente para o monte. Quando eu cheguei no monte, lá no escuro, eu fiquei ali de joelhos sem falar nada. Eu falei assim: Deus, e as promessas? O Senhor disse que eu iria pregar a palavra, o Senhor disse que iria me usar, através do presbítero Francisco, o Senhor usou ele para falar para mim. E as promessas? E diante dali eu me lembro que eu peguei um sono. Enquanto eu peguei aquele sono, eu vi como se fosse uma voz falasse comigo ali. Falava: filho, eu estou contigo e hoje começa o projeto sobre a tua vida. Né? A mesma voz que a pastora um dia falou para mim, a pastora Ozeni, a mesma voz agora foi uma voz como se fosse uma voz de uma cachoeira, uma voz linda, limpa. Falava para mim: ó, a obra começa hoje sobre a tua vida. Irmão, naquele momento eu senti como se fosse algo entrava sobre a minha boca, como se fosse um pergaminho, entendeu? Numa visão que eu tinha, né? Então falava assim para mim: vou colocar conhecimento, vou te usar em curas, libertações. Então naquela noite ali eu senti o poder de Deus tão grande sobre a minha vida, que quando eu saí daquele monte, eu saí cheio do Espírito Santo, né? E a partir daquele momento eu comecei a orar, a buscar, do jeito que eu orava mais. Tinha um dia que eu não tinha noite que eu não dormia, pegava um caderno e começava a anotar. A revelação era tão profunda das palavras que eu começava a anotar em caderno, começava a anotar, e minha mãe: filho, vai dormir. Eu não conseguia dormir, parece que a minha alegria era estar ali ouvindo louvor, a minha alegria era ali estar de joelho, a minha alegria era ouvir a voz de Deus. Então Deus, ele começou a colocar a pessoa certa no meu lado. Deus, eu me lembro como hoje, Deus colocou um senhorzinho de idade, conhecido como, o nome dele é Beto, né? E ele era uma pessoa que ele não tinha tanto ensinamento, ele também não tinha tanto conhecimento, mas pregava. Eu gostava da pregação dele. Era aquela pessoa simples. Né? E ele começou a me ensinar, ele me ensinou assim, falou: pastor Paulo, faça uma campanha 3 dias, um pelo Pai, um pelo Filho e outro pelo Espírito Santo. E todos os dias de manhã eu acordava e ia para casa dele para me aprender a palavra. Ele começou a me ensinar versículo, começou a me ensinar ali, eu comecei a pegar aquelas revelações mais profundas para a minha vida, né? Então dali Deus começou a me dar a palavra, e assim com 2 meses e 15 dias, eu na presença de Deus, Deus já começou a me dar uma saudação de 5 minutos, e quanto mais eu pregava, mais Deus me dava ensinamento, cada vez mais que eu trazia ali, estudava, mais a revelação vinha. Então aquilo ali, tinha vez que eu saía de um culto, lá era 2 igrejas lá, a da Betel e a igreja da Comandésima. Quando terminava o culto aqui da nossa igreja, eu já corria para Betel, lá para me pegar a oportunidade, né? Que a vontade de falar de Cristo era grande demais naquele momento. Naquele momento ali, você estava vivendo o primeiro amor. Aí o que acontece? Uma coisa que eu achei interessante na sua história, que você contando aí, que você recebeu crítica, né? Você recebeu crítica, a mulher lança uma palavra, Pantoja, sobre a vida dele, só que aí ele não fez como muitos fez. Porque tem pessoas que recebem uma palavra, qualquer coisa se desvia. Eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais pisar naquele lugar porque o irmão me tratou mal. Hoje as pessoas saem da igreja, se o pastor não cumprimentar ela, ele já quer sair da igreja. Aí a gente vê aqui que o pastor Paulo, o que acontece? A pessoa criticou ele ficou triste sim, porque nós somos seres humanos, a gente sente. Claro. Quando a gente é maltratado, a gente sente. Aí o que você fez? Em vez de você sair da igreja ou se desviar, você fez o quê? Correu para o monte. Foi orar. Porque sempre vai ter isso. Quando o cara tá aí de início, sempre vai ter essas críticas. Não vai dar certo, capa, fachada, não vai demorar muito. Isso é só para se esconder atrás da Bíblia. Então, geralmente, essas coisas acontecem quando a gente começa, né? E o interessante, sabe o que é? Que essa mulher que lançou essa palavra contra a minha vida, né? Pouco tempo depois, cada vez mais ela estava fraquejando na fé e eu me evoluindo cada dia mais, né? Durante 3 meses lá naquele lugar lá, Deus levou um pastor conhecido como pastor Orlando, da Betel. E esse homem também foi uma bênção de Deus para mim, porque assim, Diego,
ele me deu a oportunidade, eu falando assim, Deus, eu quero pregar a tua palavra. Ele foi o único que chegou lá, dentro assim, ele falou, tu tá pronto, eu vou te levar lá para uma festividade lá no Plano da Serra lá, e tu vai lá conhecer a nossa igreja, a nossa sede. Quando ele me levou para lá, eu ainda corria risco de vida lá fora. Por quê? Porque eu fazia muito roubo, varão. Roubava muito os outros. Né? Qual era o crime que tu cometia? Era assalto, roubo, era assalto, usava droga. Usava droga e roubava. Metia arma na galera. Bora, meu irmão, perdeu. Eu era faca. Então, assim, eu estava correndo risco de vida naquele momento, né? Mas o interessante é que Deus, quanto ele muda a história, né? Deus me preservou 3 meses naquele lugar. Quando Deus me levou para lá, o pastor falou assim para mim, nós vamos evangelizar na rua. Nós vamos fazer 100 cultos na rua aqui, porque de noite é a festividade. Nós vamos fazer um culto relâmpago em cada lugar ali. E esse povo que eu tinha roubado eles moravam lá no Plano da Serra. E quando eu estava ministrando ali com aquela vontade, aquela vocação, parei aqui a caixa de som aqui, na frente da casa dele, não sabia, eles saíram para fora. E quando eles viram eu pregando, um deles vieram até onde eu aqui, me deram um abraço, né? Eles falaram assim para mim, Varão, eles falaram assim, podia ter passado 30 anos, mas eu ia te matar, mas como eu estou vendo tu firme com Deus, que Deus está na tua vida, então a partir de hoje está perdoado, né? Então assim, Deus me deu a oportunidade naquele dia, e assim, Diego, fui para esse congresso à noite, né? Pastor me deu café. Deus me deu uma oportunidade de eu trazer uma saudação, e aquela saudação abriu as portas para mim, né? Sim. Abriu as portas, né? E Deus começou a trabalhar na minha vida, né? E essa mulher que tanto me criticou, falou comigo, né? Hoje ela está afastada do caminho do Senhor, e ela, muitas das vezes hoje, ela me acompanha hoje nas redes sociais, e fala que Deus é na minha vida, né? Eu mais a minha esposa, uma certa vez nós estávamos aqui em Goiânia, ela estava aqui, né? Ela estava aqui, e quando eu olhei para ela, digo, sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Pra cá, ela me viu chegando, né? Sim. Quando ela me viu chegando lá, ela falou assim, nossa, é tu que é o Paulo? Eu falei, sou eu. Falou, nossa, Deus mudou tua vida, Deus mudou tua história. Eu falei, amém. Mas ela viu Deus que estava na nossa vida, né? Graças a Deus, essa caminhada foi uma caminhada boa, até hoje, né? Mas conta para nós aí, pastor, como é que começou o seu ministério? Você está contando o seu testemunho de vida, mas como começou o seu ministério? Receber os convites para pregar, já viajar? Me conte um pouco sobre essa questão. Nessa questão que você tá contando, na época que estava na roça, certo? Pois é, essa oportunidade chegou, Diego, quando eu estava na roça, através do pastor Orlando, que nem eu estava contando. O pastor Orlando me levou para o Plano da Serra. Do Plano da Serra lá, ele abriu essa oportunidade de eu ministrar a palavra de Deus, né? Não era a primeira pregação. A primeira pregação. Lembra qual foi a tua primeira pregação? Eu me lembro que foi a pregação, foi em Lucas capítulo 10, né? Que era do Bom Samaritano, né? 35, né? Sobre o Bom Samaritano. E essa mensagem foi tão impactante que assim, naquele dia o pastor Orlando chorou, eu chorei, entendeu? Deus me usou de uma forma sobrenatural. A partir dali abriu a oportunidade, né? Como assim, então tu começou bem, porque a minha primeira pregação não foi boa não, Antônio. Tu começou bem. Então a partir... Mas por que não deu bom? Como foi a questão? A primeira saudação que eu dei não deu bom também, a primeira saudação que eu dei na minha vida foi aquela passagem que Jesus fala quando a pessoa vem, aceita Jesus e traz consigo um demônio, né? O Espírito Santo vem, limpa, aí se a pessoa se desviar, aquele que saiu já vem com mais 8, fortemente. 7. Aí eu me enrolei todo, aí todo mundo me criticando, o Diego deu uma palavra, mas não virou. A primeira pregação Caramba! A primeira pregação minha foi sobre José. Não virou também. Mas só que aquele negócio, quanto mais você insiste, quanto mais você, igual que você fez aí, as pessoas falam, eu também, um dia eu vou falar minha história, mas resumindo aqui, eu também não parei para as críticas, a gente fica triste porque a gente é ser humano, né? E aí, para Deus, ele ia levantar meu ministério mesmo, a palavra Deus, o pastor Orlando, ele me ofereceu uma oportunidade de sair de Açalândia para me pregar a palavra de Deus no Bom Jesus da Selva, né? O pastor de lá, muito rígido, Diego, de lá. Eu me lembro que eu cheguei com a minha bolsa lá, ele me deixou de manhã até 4 horas da tarde de molho lá fora, lá da porta da igreja. É assim mesmo. Essa é a história, né? Quando eu cheguei já começou lá, a primeira furada, já começou. Quando eu cheguei lá,
E aí ele olhou para mim assim, ele pegava a moto, saía, voltava e falou: o que foi que te mandou? Eu falei: o pastor Orlando. Estava com a carta da Betel. E aí o pastor Fanael, né? Aí pegou, olhava para mim, aí andava. Quando deu 5 horas da tarde, os filhos dele, eu me lembro que eu não tinha nem almoçado ainda e nem merendado, né? Que cheguei muito cedo lá. E aí ele falou assim: agora pode tomar um banho lá, me levou lá, como se fosse uma pessoa mesmo, assim, que ele não queria que eu tivesse ali, né? Então ali, quando deu a noite, né, me arrumei para ir para o culto lá, e aí eu me lembro que ele pregou, ele foi me passar o microfone, era a saudação para me pregar a palavra, era 8h52, ele falou: tu tem 7 minutos para pregar. Eu fiquei olhando para ele assim, falei: meu Deus, 7 minutos, a mensagem que eu estou aqui é com meia hora. Mensagem para 1 hora de relógio, o cara dá 7. Mas eu vou me virar aqui, irmão. Eu preguei lá, quando eu terminei de pregar, aí ele olhou para mim assim, ele falou: não, Deus é na tua vida. Ele falou: aí ele pegou naquele mesmo dia ali, Deus me deu uma visão no outro dia de manhã para mim, um assentamento lá, né? Lá perto lá da mesma congregação nossa da Betel. E aí eu entrei com 20 reais, tinha uns 20 reais de eu voltar para trás, para casa. Ele não me deu a oferta para mim, eu tinha 20 reais para me voltar para casa. E Deus falou para mim entrar lá para dentro de um assentamento 80 quilômetros para dentro do Buriticupu. Falei: Deus. Lá no Maraca. Lá é conhecido lá como Buriticupu, eu já fui lá já. Ali é no Pois Buriti. fica na terrinha, né? Não, é um assentamento lá, Santa Clara, só que é o Santa Caminho Clara. de Barra do Córdoba. Santa Clara, Diego. Quando eu cheguei lá, né, quando eu entrei ali em cima dessa D20, pode orar, eu falei assim, irmão... Mas tu pegou aquela poeira, tu chegou amarelo lá? Moça, eu cheguei lá feio. Tu já foi pro 50, mano? É doido, eu pegava muito naquela região atlântica. Aí cheguei lá, né, todo... A cabeça fica amarela. Com aquela... Eu era muito religioso naquela época lá. Tu andava de terno 3 horas da tarde. E o negócio enfocadinho aqui na goela. Imagina o cara novo com vestido, a calça... E a calça afogada, aquelas calças de creme lá que não fazia a borda, não tem que ficar assim. Calça da Deus e amor. Cheguei lá, pulei da D20 e o homem falou: não, aqui é a igreja aqui do velhinho. É um senhorzinho que estava lá, moça, uma igrejinha de barro, mas era da Betel. Cheguei lá, ele me recebeu bem, né? Eu me lembro que a minha primeira obra de libertação foi algo incrível, viu? Cheguei lá, Deus falou assim: levanta uma campanha de 7 dias de tarde aí. Eu cheguei lá, irmão, cheguei com tanta sede lá de fazer a obra de Deus. Quando eu cheguei lá tinha uma macumbeira. Demônio num balde. Lá tinha uma macumbeira de frente da igreja, e de frente da igreja tinha a igreja católica, né? E lá, esse senhorzinho lá, que estava com a igreja lá da Betel lá, a igreja dele era muito apedrejada lá, porque não dava ninguém, dava só ele, a neta e a esposa. E aí nós chegamos lá, começamos a fazer uma campanha de tarde, eu me lembro como hoje. A campanha Isaías 43, começamos só eu e ele e os filhos, né, e a filha dele lá, e comecemos a orar, e eu pegava o microfone e começava a pregar, botava o fundo musical, aquele dos Gideões, e começava a pregar. Aí começou a ouvir um Quem povo. nunca? Começou a ouvir um povo para a porta, aí outros já começavam a entrar, outros começavam a chorar. Eu sei que quando nós terminamos essa campanha, no último dia de campanha lá, a macumbeira foi lá na porta lá afrontar o dono lá da igrejinha. E o Senhor falou assim: Deus foi a primeira vez que Deus me usou na revelação. Deus falou dentro do meu ouvido assim, falou assim: fala para ela que ela serve tanto o diabo, e essa macumba aí, que essa doença que ela tá com enfermidade aí no pé da barriga aí, esse caroço aí que tá para estourar, fala para ela que eu tenho poder para curar, se ela se converter hoje. E eu falei para ela desse jeito aí, quando eu olhei para ela assim, Diego, ela endemoniou, caiu no chão. Eu falei assim: se eu orar por ti agora e tu ficar curado desse caroço, tu aceita Jesus? E ela começou logo a chorar. Aí eu falei assim, ela olhou para mim e falou: aceito. Orei por ela, Diego. Quando eu terminei de orar, o caroço lá saiu todinho. Ela vomitou a pus todinha pela boca. Ela vomitou o caroço. O primeiro milagre do primeiro milagre do profeta. Aí enquanto eu terminei aqui, ela aceitou Jesus. Irmão, no último dia de campanha, ela estava lá dentro da igreja dela lá. Aí eu orei também pelo filho dela, que era pistoleiro, Mateus. Aí eu sei que eu saí ganhando pessoas ali, a igreja estava lotada, a igreja não tinha ninguém. Enquanto eu saí de lá, né,
para mim vir embora, estava 43 pessoas dentro da igreja convertidas ao Senhor, de jovem e pessoas. E adulto, Entendeu? né? No caso, assim, Deus, ele te separou esse momento, permitiu tu ir até esse pastor, desse pastor, ele te conduziu. A gente vê aqui, conforme a história que ele contou, o Pantoja aqui, ele foi conduzido pelo Espírito. Sim, claro. Rapaz, quando o cara é conduzido pelo Espírito, pode dar errado, Pantoja. Pode dar errado, as portas podem se fechar, porque Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Às vezes a gente pensa, porque assim, a gente vê que está dando errado, a gente quer desistir. Mas Deus, ele trabalha na contramão. Pode ver, as coisas começaram a dar errado, o pastor não queria bem te receber, aí tu ficou lá, deu a saudação, foi uma bênção, aí tu foi lá, o Espírito Santo te levou, fez a campanha, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas tá, pastor Paulo, aí esse foi o período que você chegou da sua convenção, né, do início da sua convenção. Aí de lá, o que acontece? Aí você chegou em Goiânia. Hoje o senhor está aqui em Goiânia, está residindo, aqui em Goiânia, casado, tem uma família abençoada. Eu tive a oportunidade, irmão, quando eu cheguei aqui em Goiânia, o que me recebeu na casa dele foi o Paulo. Paulo que abriu as portas para mim, ele com a sua esposa. E foi aqui, eu estava com o pensamento de ir embora para Tucuruí. Eu vim aqui, meu projeto aqui em Goiânia era passar só 10 dias aqui e ir embora para Tucuruí. Mas chegou aqui, Deus, ele começou a trabalhar. Na batalha, tá na luta. Moço, que luta. Ah, esquece isso. Aí o que acontece? Aí o pastor Paulo, aí Deus, ele abençoou muito, e está abençoando o pastor Paulo aqui, né? O pastor Paulo passou por algumas turbulências, tem acompanhado a vida do pastor Paulo. E aqui, pastor Paulo, aqui o senhor hoje, o senhor congrega onde? O povo que vai ficar no interesse de saber, porque não é gravado, ou não é ao vivo, é gravado, né? Mas o povo vai ficar no interesse de saber, quando eu assistir esse podcast, como é, o senhor é pastor de igreja, pastor itinerante, como é que o senhor está trabalhando hoje, na questão do reino de Deus? Diego, assim, eu pastoreei 3 anos, né? Eu tinha um ministério próprio, que era a igreja AD Shekinah de Cristo, né? E pelas lutas, né, que nós passamos, né, Deus achou por bem, eu fechei esse ministério, né, e recebi uma oportunidade do Ministério Vila Nova, né, onde Deus me levou a conhecer pessoas maravilhosas, né, como o presbítero Francisco, né, que foi para mim um pai, e tem sido um pai para mim aqui dentro de Goiânia, né, e algumas outras pessoas, né, como meu amigo Juarez Lopes, né, e a dona Idalina. Então, diante dali, quando eu fechei o ministério, eu não sabia mais o que fazer, né? Então, foi a época que eu conheci o presbítero Francisco. Ele falou para mim: pastor Paulo, bora visitar a nossa congregação, e se tu sentir de Deus, fica lá conosco, né? Então, estava num período, varão, de uma humilhação muito grande, né? Humilhação grande aí, que quando eu fechei a igreja, os amigos tudo sumiram, varão. Ficou só os verdadeiros, né? Abandonaram o profeta. Abandonaram, né? E diante desse período aí, eu passei uma turbulência muito grande com a minha família, né? Onde a minha família estava quase sendo despejada de uma casa, né? E assim, minha mulher passou pelo Vale da Sombra da Morte, que levou um choque, ficou na UTI. Sim, né? Então, nesse período aí, o que aconteceu? Eu conheci o Francisco foi lá, viu minha luta, e ele falou para mim, né? Ele ajeitou junto com os outros povos lá, né? De nós mudar daquela casa que nós estávamos sendo humilhados para essa casa que hoje nós estamos, né? Ele trouxe para cá, pagou o aluguel. E de hoje para cá, né, ele tem me ajudado. Quando eu fui visitar a igreja dele lá, eu me identifiquei muito com o pastor Milton, né? O pastor Milton é um grande homem de Deus. Né? Tá, mas aí, hoje, porque muitas vezes a pessoa, porque assim, quando acontece essas provas na nossa vida, Paulo, a gente dá uma sumida, a gente fica na nossa, aí tipo assim, aí muitos têm dúvida, será que o pastor Paulo está congregando, como é que está a vida dele? Então eu falo, no caso, hoje você está no Ministério Vila Nova, qual é a congregação? Estou aqui na congregação Marachal Rondon, pastor Milton, né? O nosso pastor Milton, grande homem de Deus, né? E assim, a palavra do Senhor diz para nós, né? Quanto a gente tem chamado, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27. Pegarei as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e as fracas para confundir o forte, né? Porque assim, Deus, ele nunca chamou ninguém capacitado, mas ele chamou pessoas incapacitadas para ele capacitar. Então, justamente, o que me chama a atenção,
no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, a parte B vai dizer, não é vós que escolheste a mim, mas sim eu que escolheste vós. Então, assim, eu levo muito essa palavra para mim, né? Porque não é a gente que escolheu a Deus, foi Deus que nos escolheu. Tudo que nós iria passar, Deus já tinha preparado. O vale, a luta, o deserto. Porque assim, quando nós estamos passando um deserto, a dificuldade, Deus ele coloca nós, pastor Pantoja, no deserto, na tempestade, para revelar 3 coisas. A primeira, quem é você diante da tempestade, se vai permanecer firme ou se você vai abandonar, né, Cristo naquele momento que você está vivendo difícil. Segundo, Deus te coloca na tempestade para te mostrar quem são teus verdadeiros amigos que vai permanecer contigo, quem que vai estar contigo até o final ou que vai te abandonar na metade do caminho. Então, essa aí é forte, dá até o... Não, é o corte, eu já tô... Essa tempestade, varão, que nós estamos vivendo hoje, que a cada pessoa que passa nesse momento difícil, a peneira de Deus. Por que a peneira de Deus? Porque só vai ficar quem é verdadeiro. Porque hoje em dia tem muita gente que é que nem papagaio. Pessoas falam muito e faz pouco. E tem pessoas que estão ao nosso redor, que são pessoas, eu tenho que falar essa palavra, que é que nem urubu, não tem capacidade de matar ninguém, mas fica rodeando alguém para se alimentar da desgraça de alguém. Né? Então, assim, hoje em dia estamos vivendo uma época onde a amizade é selecionada sobre a nossa vida. Eu, de primeira, minhas portas eram abertas para muita gente. Eu falava que era um centro de recuperação. Mas quanto eu passei pela tempestade agora, eu entendi que é a peneira de Deus. Por quê? Porque só vai entrar dentro da tua casa quem Deus permitir. Quando o vento começa... Enquanto o cara não pega uma lapada, ele não aprende, essa é a verdade. Quando começou o vento na minha vida, o único que estava comigo era o Diego, então eu sabia que era a peneira de Deus. Muitas pessoas que diziam que era amigo da gente, que a gente ajudou num momento difícil, na circunstância difícil... Não, quando tu estava com o Murg, ali era muito amigo que tu tinha. Porque assim, Pantoja, quando o Paulo estava com o Murg, né? Com o Murg. O Paulo estava com o Murg, tipo assim, ele tem uma profissão muito boa, então era farto. Tu abria a geladeira do Paulo, era farto. E era cheio de gente lá. Mas na hora que, tipo assim, o vento vem... Porque assim, Deus ele só revela quem são os amigos não é na hora da bênção, não é na hora da prova. Eu sei quem são meus amigos hoje. O Antônio já sabe quem é os amigos. Hoje tu sabe quem é teus amigos. E assim, Diego, deixa eu aqui te falar que o que me chama a atenção, sabe o que é? Porque antes de Deus ele abriu essa porta, eu passei 6 meses, varão, orando por essa porta na Camurra. Deus ele me deu um emprego para um período, né? Café, de 6 meses. Não acaba com o meu combustível. Né? E aí, Pantoja, assim, eu ganhava bem, ganhava R$6 mil. Né? O salário de um jogador de futebol que joga na turma. Morava numa casa. Ganha mais que um jogador de futebol independente. Morava numa casa que tinha piscina. A minha geladeira era lotada, o varão de carne. Todos os dias, se eu quisesse comer churrasco, eu tinha refrigerante, porque era uma vida farta. E o que aconteceu? Lá perto lá de casa, lá tinha um homem, um profeta lá, que chama ele de profeta assim, o pastor Fernando, né? Grande homem de Deus. Eu fui num culto dele lá. Nesse dia, quando eu cheguei lá, ele olhou para mim assim, ele orando, pegou no meu braço e falou assim, Pantoja, para mim: Deus vai fechar a porta para ti dentro da cama, porque Deus não quer mais tu trabalhando para o homem. Deus quer que tu viva 100% para Ele. Viver da obra. E naquele momento, meu coração... do altar. E naquele momento meu coração fechou. Eu falei, meu irmão, eu não vou sair da Camurg, não. Estou bem fichado. Estou na prefeitura, estou tranquilo. Eu vou sair daqui para quê? Então, diante dali, naquele mesmo outro dia, quanto Deus ele lança a sua palavra... Já deu baixo logo na carteira, primeiro dia. Não, tiraram. No outro dia eu cheguei para me trabalhar, irmão, passei tão mal. E comecei passando mal, tudo que eu comia eu vomitava, tudo que eu comia eu vomitava e não entendi o que era aquilo, eu com medo de estar com câncer, né? Então, diante desse período aí, eu botei um atestado de 8 dias, que a empresa, o povo lá pediram para me colocar, o médico disse que não ia liberar porque eu tinha pegado uma bactéria conhecida como H. pylori, né? Então, ali eu pensava que era câncer, mas quando eu passei pela endoscopia, eu entendi que ali era o H. pylori. Então, quando passou os 8 dias, eles me exoneraram do cargo. Eu recebi a notícia 4 horas da tarde, perto de receber o pagamento, me exoneraram do cargo. Falou, a partir de hoje, tu não trabalha mais na Camurg.
Então, assim, não recebi nada, até hoje ainda, ficou na justiça, não recebi nada, direito de nada. Saí com a mão na frente e outra atrás. Luta! Aí poucos dias depois, a minha esposa trabalhava e ela foi fazer exame e descobriu bursite, que ela também não poderia mais trabalhar. E aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, e agora, como é que eu vou viver com a minha esposa, irmão? Mas ela sem saber o que fazer. E eu falei, agora é o jeito que nós confiamos em Deus. Então, diante de quanto Deus ele lança a palavra, Deus cumpre. Tem 3 anos e 5 meses que completa, né? Mas a minha esposa, assim, que eu vivo 100% dependente de Deus. Porque, assim, o segredo de nós viver dependente de Deus não é a gente fazer obra comunitária para um lado e para outro, é a gente viver uma vida de oração, se separar, né? Tipo aqui, assim, que nem eu falei, quando começou o vento, ficou só os verdadeiros amigos. Por quê? Porque Deus me levou mais para o altar, Deus me levou mais para a oração, eu tinha que orar mais, tinha que buscar mais. Porque se eu não orasse, não vinha comida para dentro de casa. Então Deus ele colocou 100% em oração. Então assim, eu levantava a campanha, orava por um, orava por outro, e Deus, diante dali, Deus ia tocando o coração. Tinha vez que não tinha nada para mim comer dentro de casa, eu me lembro que era eu, mas a minha esposa de joelho, nós dava as mãos aqui, eu e ela, eu já vi muito milagre acontecer. E às vezes eu mais ela aqui orando aqui assim, não comia pela manhã, mas quando dava a tarde, alguém chegava, batia na porta e falava assim, aqui que é o pastor Paulo, falei, então Deus mandou eu trazer essa feira aqui para o senhor, né? Tinha vez, irmão, até hoje, Diego, eu amo muito Jesus, porque toda vez, aqui eu não trabalho para o homem, mas toda vez, quanto dá no dia do pagamento do aluguel, Deus envia alguém para pagar aluguel. Deus envia alguém, nesses dias agora mesmo, Deus enviou alguém para pagar nossas contas de luz, estava com mais de 4 talões atrasado, energia, água, alimento, entendeu? Nunca faltou nada. Hoje 100% independente de Deus, né? E sem contar aí, ó, o pastor Paulo aí, para você entender melhor. Ele estava prestes a receber, né? E tipo assim, Pantoja, você trabalha ali um mês todinho, aí você faz compromisso. Claro. Tipo assim, você, vou receber tanto no final do mês. Aí, tipo assim, você faz muito compromisso, né? Verdade. Aí o que acontece? Ele saiu, não recebeu. E agora como é que ficou os compromissos? Aí é milagre. Aí é milagre, é só Deus mesmo. A gente está começando a compreender como é que foi. Aí, pastor Paulo, o que acontece? Aí o senhor passou tudo por essa turbulência, hoje é Deus que cuida de tudo. Então hoje você vive 100% do ministério, do 100%, chamado. 100%. O que nós tipo, a gente tenta explicar pro povo, que às vezes, Pantoja, a galera acha bonito o cara pregar numa igreja grande, uma igreja lotada, pegando avião, o cara, porque assim, quando chega um momento da vida da pessoa... Os seguidores acham que é tudo lindo, tudo maravilhoso. Porque o cara não vai postar que ele tá passando fome lá na rede social, não vai postar que não tem o celeiro dele vazio. Porque assim, existe o tempo de Deus, eu acredito no tempo de Deus. Tipo assim, pode ver que fechou as portas, você tem eu te conheço, ele tem uma profissão boa, ganhava bem, aí apareceu do nada a doença, aí do nada mandaram ele embora. Aí a gente vê que é a mão de Deus aí. Agora, aí que está o problema, aí que está o negócio, é eu entender o propósito de Deus. Porque eu nunca vi, olha, esse período que eu vivo no ministério, eu acompanho também muitos pastores, eu nunca vi Deus chamar alguém, tipo assim, quando o cara não tem nada. Eu vejo Deus chamando alguém quando o cara está conseguindo. Tipo assim, eu conheço muitas pessoas que estavam estudando para ser médico. Quando ia se formar, aí Deus chamava para o ministério. Porque também evangelho é renúncia, né? Entendeu? Evangelho é renúncia. E assim, né, eu olho muito assim, eu sou muito grato assim pela vida da minha esposa, a missionária Regi, né? Irmãos, assim, eu passei por um período, eu quero lembrar aqui também que eu passei um período difícil no meu ministério, né? Assim, não foi só vitória também, né, Diego? Assim, também foi um período que eu me afastei de Deus, né? Período onde eu assim, esfriei espiritualmente, né? Também, uns 4 anos atrás, né? Eu acho que tu me acompanhou nesse período, né? Período onde eu me afastei, onde eu passei por um colapso muito grande, né? Porque assim, antes de eu conhecer a minha esposa, que antes de eu casar com ela, eu passei um período difícil, né? Porque mesmo tendo chamado, né? Eu quero voltar um pouco atrás, mesmo a gente tendo chamado, eu passei por uma decepção muito grande.
E essa decepção, né, ministerial, ela me fez eu voltar para trás, retroceder. Então, assim, eu caí, eu não tenho vergonha de dizer, eu caí, voltei, tinha voltado para a bebida, um período onde eu voltei de novo para as drogas, voltei a trabalhar, viajando, né? Então, assim, eu pro povo, para minha família lá no Maranhão, quando eu estava aqui em Goiânia, eles pensavam que eu estava firme, porque eu postava foto dentro da igreja, mas vivendo uma mentira fora, entendeu? Isso é forte, né? Em bebida, em droga, entendeu? O povo de lá, minha família olhava e falava, não, ele tá firme na igreja. Tipo assim, quem via de fora achava que estava quente, mas na interna estava totalmente uma vida diferente então, assim, daquilo que era... E eu me lembro que eu tava nesse dia, tinha bebido a noite toda, tava meio drogado ainda, e eu olhei pro céu e falei assim, Deus, eu preciso de uma esposa, assim, preciso de uma esposa que seja mais velha do que eu, que tenha paciência, que tem capacidade de me levar para o céu. Uma pessoa que queira me levar para um ministério, entendeu? Que cuida de mim, entendeu? Ela não importa se tiver 2 ou 3 filhos, para mim não importa. Eu quero uma pessoa que entra na minha vida. O interessante, Diego, é que eu orando, né, a Deus, e no outro dia Deus me respondeu, né? Foi aonde que Deus entrou com providência, né, que eu recebi uma mensagem pelo Facebook, né, e de uma pessoa que eu já conhecia, já era amiga demais mesmo, né, muita amiga mesmo, né, porque é interessante que quando eu estava afastado, Diego, ela sabia que eu estava afastado, né, mas ela orava por mim, era um mistério muito forte que ela... Isso é forte, essa história. Mas a pastora, né, orava por mim demais, né, e ela não sabia, né, do que Deus queria fazer na minha vida, tal tanto que nesse período, Diego, quando eu estava perdido ainda, né, que eu tinha me afastado de Deus, que eu estava nas drogas, né, Tava 1000 graus, tava 1000 graus, né, Deus me deu livramento, né, de morte também, né, por várias vezes, e o que me chama a atenção é que quando eu falei com Deus sobre esse assunto, Deus no outro dia recebeu essa mensagem. Quando eu recebi essa mensagem, ela falou assim para mim, né? Tu tá onde? Tá em Goiânia? Eu falei, eu tô aqui no Senador Canedo. Ela falou, pois é, mudei para cá e eu queria te ver. E nós marquemos, né, para nós se ver, né? Eu mais a Regilene, né? E aí, quando nós se vimos, né, irmão, cheguei na casa dela, tava 1000 graus, Diego. Cheguei na casa dela, ela olhou assim pra ele. Ela pensava, não tava crente, né? Ela pensava que eu tava crente, porque o perfil na rede social tava crente. Sim. A mídia é enganosa, gente. Você sabe disso. Tava ali, aí eu diante dali cheguei com a sacola de cerveja. Não, chegou pra curtir. Cheguei, bebi ela lá, sem saber, ela falou, eu magro, e ela falou assim, nossa, cara, o que foi que aconteceu contigo, tu tá acabado? Eu falei... Não, muita droga, é muito álcool. E aí eu sei que ela não falou nada. Nesse dia ela foi trabalhar, fiquei lá e fiquei bebendo. Bebendo, ela chegou em casa 11 horas da noite. Nem o Paulo me ligava. E aí, quanto deu, assim, eu voltei para o Senador Canedo, aí quando eu cheguei lá no Senador Canedo, na terça-feira, quarta-feira, eu falei assim, rapaz, liguei para ela, falei, rapaz, eu vou para ir para Goiânia, morar aí. Bora se juntar nós dois. Ela falou, tu é doido, tu bebe demais. Eu falei, bora se juntar. Aí foi o período que eu peguei, trouxe as minhas coisas, eu me lembro, varão. Enquanto eu cheguei para morar com ela, eu trouxe as coisas de lá, trouxe um fogão, um bujão e uma panela. Né? E ela tinha só um colchão, né, no chão lá, que ela dormia lá. E ela já falava, lá tinha uns vizinhos lá, tribulados, que dava em cima dela lá, mas ela não queria ninguém. Ela falava assim que já tinha um marido lá, que o marido dela estava trabalhando fora, que era eu, né? Para ninguém dar em cima. Eu tenho um caminhoneiro que tá chegando aí. Só que quando eu cheguei lá, Diego, lá para nós morar lá, eu ainda não queria mudar. Sim. Foi preciso eu passar pelo vale. Foi muito vale, entendeu? Foi um vale tão grande assim, de o ponto, entendeu? De o ponto de eu desistir, dela desistir de mim e dizer assim, Paulo, eu não te aguento mais. Vamos separar. Então, nesse período aí, ela também desviou do caminho também, começou a beber também. E aí, o que aconteceu, Diego? Ela também ficou 1000 graus. Eu falei assim, Deus, então eu vou ter que voltar para o caminho. Foi onde que eu retornei para a igreja, e ela não queria mais saber de igreja, a Regi, né? E aí foi onde que nós voltemos. Eu comecei a ir para a igreja, ela começou
olhar lá, não queria saber, aonde ela começou depois a me acompanhar, né? Me acompanhando, nós não era casado, Deus me levou para a igreja lá e comecei, né? Onde nós fiquemos noivos, ela voltou para a igreja junto comigo, fiquemos noivos, aí casamos, né? Depois que nós casamos, Deus começou a levantar nosso ministério, né? E a sua esposa tem um testemunho forte também. Nós vamos fazer com Aí ela. sabe o que foi que aconteceu nisso? Deus me levou para o ministério de Anápolis. Quando cheguei no ministério de Anápolis, para mim era bom. Antes de eu congregar lá, eu comecei a pregar lá, para mim era bom. Mas quando eu comecei a congregar com o pastor lá, esse pastor se levantou contra o meu ministério. Começou a se levantar contra o meu ministério, porque Deus me usava daquele jeito, né, Diego? Só deixando claro que não é o ministério em si, é pessoas, né? Porque às vezes, tipo assim, às vezes a gente fala, o ministério tal, a pessoa pensa que nós estamos falando do ministério. Só deixar claro que às vezes a gente fala, é pessoa, né? E aí, essa pessoa, ela não aceitava, né? Deus me usava do jeito que Deus me usava. E aí, ele começou a trancar minhas agendas, ele me botou de banco, Diego, eu sem fazer nada um ano. Passei um ano, eu não perdi um culto de ensino, não perdi um culto da palavra. E tinha dia que o povo ia pregar, eu tinha a mensagem de eu pregar, Deus parece que me provava naquele momento ali. Entendeu? Ele me deixou um ano. Quando deu um ano batido, eu me lembro que foi numa consagração de manhã. Deus levou um pregador conhecido como Iago para pregar a palavra de Deus lá, ele é daqui de Goiânia. Quando chegou lá para pregar lá, Deus usou ele foi lá onde eu e falou assim, eu te vejo voando de um lado para outro como meu amigo aqui, tu é itinerante, Deus hoje te arranca toda essa prova aí, Deus quer te levar em muitos lugares. E quando ele falava comigo, Deus usou ele de uma forma poderosa para mim, eu chorei. Quando ele terminou de pregar, ele entregou o microfone para o pastor que tinha me botado de banco sem eu fazer nada, né? Sendo humilhado por ele. Diego, quando ele pegou o microfone, ele começou a chorar, ele falou assim, Deus hoje mandou eu te arrancar tudo da prova. Deus falou comigo pela manhã que era para me te arrancar da prova, porque senão ele ia me colocar no leito. Então eu entendi que quem me colocou na prova foi um homem, não foi Deus. Então diante dessa palavra que ele falou lá, ele começou a chorar, ele me chamou na frente, orou por mim, eu voltei, né, ministrar a palavra, só que ele parava, né, nosso ministério. Aí Deus falou assim para mim, assim, filho, eu vou te arrancar daí. Minha esposa não queria sair de lá. Eu preciso, Deus, fazer uma confusão lá dentro lá, né, se levantar. Permitir um cerco, uma situação. Né? De uma irmã lá que se levantou contra mim lá, né, porque assim, eu era consagrado a presbítero, só que o pastor, ele me rebaixou, ele me botava de auxiliar, ele não queria me receber como presbítero, né? Então eu tinha credencial, eu tinha tudo, e ele não permitia, então ele falou, tu vai começar do zero aqui. E foi onde que eu tive que começar, e qualquer cartaz que eu colocava, ele me seguia lá. Se o cartaz tivesse presbítero Paulo, perseguindo a vida do profeta. Já tava perseguindo. Ele pegava o cartaz, me chamava e falava, tu é mentiroso, pastor, auxiliar Paulo. Tu tem que aceitar o santo que está sobre a tua vida de auxiliar. Só que eu não aceitava, entendeu? E ele pegava o povo, falava assim, pastor, falava assim, presbítero Paulo, tu não é auxiliar. Entendeu? Tu não é auxiliar, tu é presbítero. Então, diante dali, né, ele aceitou sair do ministério e fui indo, Deus começou a levantar meu ministério, né? E hoje, pastor Paulo, assim, hoje o senhor, como o senhor falou, está congregando na Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, aqui na Marechal, né? Uhum. E assim, pastor Paulo, como é que é a forma do senhor trabalhar? Ou seja, quem for assistir, aí o que acontece? Como é que a gente faz para agendar o pastor Paulo? Como é que a gente faz para trazer o pastor Paulo aqui na igreja? Ou no evento, que seja. Como é que funciona, pastor Paulo, hoje sua agenda? Como é que o senhor trabalha? Hoje, minha agenda eu trabalho assim, Diego, né? Eu vou ser bem claro e realista, né, nessa parte aí, irmãos. A palavra do Senhor diz que cada trabalhador da seara de Cristo, a gente tem que viver da obra de Cristo, né? Nós somos 100%, porque hoje em dia, Diego, vou ser bem claro para ti. Tem muitas igrejas aí, congregações que eu já fui ministrar, né, que as pessoas chamam a gente, né, que ela tem coragem de dar 2.000, 3.000 para um pregador reconhecido, né, que Deus não vai usar nem tanto do jeito que usa a gente na área da libertação, entendeu? Então, assim, quando a gente vai ministrar em qualquer outro lugar, tem pessoas que querem dar
aquela ofertinha ali como se fosse a obrigação de receber aquela oferta pequena. Não importa o tamanho da igreja, Diego, a pessoa tem que dar aquilo que valorizar o ministério. Por exemplo, se eu te chamo, eu já fui pastor de igreja, era muito difícil eu levar um pregador dentro da congregação nossa para mim não abençoar ele com 200, 250, entendeu? Porque era o direito, porque ele se alimenta. Ele está estudando, ele está buscando a Deus ali, orando. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não entendem, né? Fala, nós vai estar dando dinheiro para itinerante, irmão. Você vai ali estar orando. Então não chama itinerante, né? Buscando a Deus, entendeu? Se consagrando a Deus, entendeu? Aí tem pessoas que falam assim, tu recebeu de graça dá. Não, irmão, não é assim. Entendeu? Vai lá comprar um terno de graça, hoje, sai de graça. Hoje em dia, nós assim, eu tiro por mim hoje para mim pregar numa igreja hoje. Eu praticamente, eu peço Uber, né? Para mim de ida e de volta, né? E se for pregar em outro estado, eu peço a passagem de ida e de volta. Uma oferta missionária. Por que essa oferta missionária? Porque, irmão, vivo 100% da obra. Sim. Entendeu? Vivo 100% da obra. Mas o senhor estipula algum valor, pastor Paulo? Ou você deixa na consciência da igreja? Disponibilidade do pastor. Diego, eu deixo na consciência da pessoa, porque assim... Quem sofre mais. Porque assim, eu vou falar a verdade. Tem pessoas, às vezes eu concordo da pessoa cobrar, não um valor assim, muito alto, entendeu? Mas assim, um valor X, porque assim, varão, nós vamos tirar um período de oração, de consagração a Deus, nós estamos buscando a Deus, entendeu? E a palavra do Senhor diz que cada trabalhador é digno do seu salário. Então, se nós estamos trabalhando para Cristo, por exemplo, tu tá bem que pregando aqui, tu passa o dia todo estudando, lendo a Bíblia, buscando. Aí eu chamo o Pantoja para pregar na minha igreja, eu vou dar R$20, irmão. 20 reais. Aí ele vai ter que tirar do bolso dele para ele voltar para casa. Não paga nem o Uber. Não paga não. Uma certa vez, eu tô aqui, o Diego aqui, Diego até o Diego usou comigo uma vez. Eu me lembro aqui, o Diego aqui é prova viva. Eu saí daqui, eu me arrumei, o Diego, falei, Diego, vamos numa agenda comigo? Bora. Chegamos lá na agenda lá, o pastor não pagou o Uber, ele disse que iria pagar o Uber. Peguemos o Uber, cheguei lá, paguei o Uber. O Uber deu R$16. O pastor falou, quanto terminar o culto eu pago. Né? Eu paguei o Uber, tirei do meu dinheiro. Quanto terminamos de pregar a palavra lá, Deus fez um mover naquele dia. Foi. Entendeu? Sabe o que aconteceu ali? Nós tomando um café ali, e o pastor vem com uma bandejinha de acerola, irmão. Uma bandejinha de acerola. Foi. Entendeu? Dessa de sorvete, cheia. Tá aqui. Ele falou assim, ó. Tá aqui, pastor, sua oferta. E eu pensava que era. Eu pensava que era brincadeira. Tirou o crime. Eu pensava que era brincadeira, mas ele falou assim, ó, aqui tua oferta. E eu falei, rapaz, nem o do Uber esse rapaz vai me dar. Então ali, o que acontece? Então, às vezes eu pago o Uber do profeta. Mas aí, às vezes, isso daí, sabe por que hoje em dia a gente tem que botar o preço? Porque eu vou te falar aqui, Diego, vamos ser sinceros com nós. As pessoas hoje que não cobram hoje para ministrar a palavra, ele é desvalorizado. Tá aí, tu tocou num assunto. É aquilo que a gente falou aquele dia. A gente conversa muito sobre isso. Infelizmente, eu vou dizer aqui mesmo em Goiânia. Sei que muito pastor aqui de Goiânia vai estar assistindo esse podcast, e nós não estamos generalizando. Infelizmente, aqui a gente vê que se o cara não cobrar, ele não tem valor. Ou seja, se tu não estipular valor, tu não tem... Porque assim, o povo acha que porque a gente não cobra, Paulo, porque a gente não estipula valor, o povo pensa que a gente é um bobão. Que o cara é um miserável, né? Eu acho que esse cara não cobra, então ele não deve pregar muito. Esse cara não cobra, então ele não tem mensagem. Não é assim. Então, eu estou aqui desde novembro de 2023. Mas até sentido, né, cara? Eu estou desde 2023 aqui, eu tenho percebido isso, que o povo valoriza mais quem cobra, quem estipula valor, né? Porque, assim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Preste atenção aqui, se tu pegar hoje, a maioria hoje dos itinerantes aqui do Goiás, eles estipulam um preço. Por quê? Porque eles aprenderam de tanto quebrar cara, varão. Hoje em dia eu não vou pregar, Diego, eu não saio da minha casa hoje, eu vou te falar a verdade, não saio da minha casa hoje para me ministrar numa igreja que eu sei que ela tem capacidade de me abençoar bem, para mim, para um valor pequeno, não. Por quê? Porque do jeito que Deus usa um grande, Deus usa também um pequeno. Hoje em dia nós temos que valorizar... Nós temos que valorizar o nosso ministério, irmão. Quer me chamar para me ministrar na tua igreja? Eu vou. Mas agora... Para você vir com R$50, R$20, para mim não funciona, irmão.
Hoje, R$50 não dá para tu comprar um pacote de café. Tu tem família, tu tem tá 40 comida. conto lá no Auge. Lá no Auge tá 40 conto o café. Irmão, tu tem, presta atenção assim, tu tem comida pra tu... Que luta! Pra tu comer em casa, tem que comprar comida, tem que pagar aluguel, entendeu, gás? Aí, Diego, tem pessoas aqui que tu vai pregar na igreja deles, eles vêm com oferta. Ah, irmão, Deus te usou, mas pega aqui uma oferta que ele bota dentro do envelope, que nem um dia eu recebi um envelope, né? Tu bota dentro do bolso, o camarada vem aqui e bota dentro do teu bolso. E tu pensa que o dinheiro vai uma benção boa, irmão. 10 notas de 2. Irmão, eu cheguei, 20 eu cheguei, mas a minha esposa dali de um culto ali que fui pregar numa bispa, a igreja dela boa. Quando eu cheguei, irmão, ela botou assim um envelope dentro do meu bolso aqui, Deus mandou ele abençoar. Eu falei, não, essa daqui vai dar para me comprar alguma coisa em casa, pagar o Uber de boa. Irmão, quando eu abri dentro do Uber, a minha esposa é prova viva. R$12,50, irmão. R$12,50. Irmão, quando eu olhei assim, eu falei assim, aí ela... Que é isso, varão? Então, assim, Diego, se tu aceitar isso na itinerância, irmão, o povo vai só te desvalorizando o teu ministério. Hoje em dia, eu vou ser sincero, hoje em dia, para mim pregar em qualquer lugar hoje, para mim, assim, para me chamar para me pregar aqui dentro de Goiânia, o povo tem que me dar o Uber e R$300, irmão, para me ministrar dentro da igreja dele. Eu falo, velho, por quê? Se o povo hoje cobra 500 mil reais, por que eu não posso cobrar, botar meu preço também de 300 para me cobrar hoje? Entendeu? Eu cobro ministerialmente. Isso aqui, para nós aqui, não é uma dúvida. Eu vejo assim, se a igreja, pastor Paulo, se a igreja quer levar um pregador, se ela se programar, tipo assim, vamos trazer o pastor Paulo, o pastor Adair, tal dia, ela precisa se programar. Muitas das vezes ela quer confiar na oferta que entra na igreja. Aqui entrar, nós vamos dar para o pastor. O que acontece? O povo hoje em dia não está mais ofertando, pastor. O povo hoje em dia não está dizimando. Pode ver, a gente percebe que uma igreja grande, aí vai ver na salva, 30 e pouco reais. Mas se tiver uma cantina lá fora, o cara está lá gastando lá na cantina. Ou seja, hoje o pessoal... É por isso que o pregador também, Diegão, por isso que o pregador também vende muito material, porque o povo não oferta, mas compra. Se tiver alguma coisa para comer depois do culto, o povo compra. Mas o povo não oferta dentro de salva. Hoje tem uma deficiência do povo ofertar na salva. Então, pastor Paulo, o que acontece? Então, hoje assim, você, como você disse, está congregando, está na itinerância, está orando pelo povo. Então, nesse momento, pastor Paulo, o senhor vai fazer um breve agradecimento, né? Desde já eu e o Pantoja, nós queremos agradecer pela oportunidade que o senhor tem nos concedido aqui, de usar o seu espaço hoje para nós estar realizando esse podcast, porque, nós não tem quase material, como tu viu aí, não tem quase material, tem que fazer, o importante é fazer com o que tem. Então, pastor Paulo, o que isso hoje, os pregadores que estão começando agora, cantores, pastores que estão sofrendo, hoje tem muito itinerante desanimado, muito pregador desanimado, muito cantor desanimado, muito pastor de igreja desanimado. Qual é a palavra que o senhor tem para esse povo? Traz uma palavra resumida, rápida para esse povo hoje. Diego, hoje para essa nova geração que está vindo agora, pregadores e cantores, né? Para nós é João capítulo 15, versículo de número 16, a parte B, né? Vai dizer que não é vós que escolheste a mim, mas sim eu que escolheste vós. Mesmo no tempo difícil, Deus ele permite nós passar por um momento difícil, porque assim vai ter o processo. O processo, Deus não vai privar ninguém de passar pelo processo para levar para o propósito. Depois do propósito vem as promessas. Então assim, cada momento nós vai ter que passar por um vale, por uma tempestade, mas assim a gente tem que agarrar na mão de Deus e confiar naquilo que Deus prometeu. Como é que nós vamos conhecer um Deus que levanta se nós não cair no chão primeiro? Como é que nós vamos conhecer um Deus que exalta se nós não for humilhado? Como é que nós vamos conhecer um Deus que cura se nós não ficar doente? Como é que nós vamos conhecer um Deus que opera milagres se não tiver algo impossível? Então assim, irmão, no meio da caminhada vai ter momento difícil onde Deus ele vai estar ali em silêncio para te ver até onde tu vai aguentar, porque onde tu não aguentar mais, com teus passos, Deus vai segurar pela tua mão e vai te levar para o propósito. Então assim, esses novos itinerantes, esses novas pessoas que estão vindo agora, pegue firme, continue buscando a Deus, que Deus uma hora ou outra, Deus vai chamar a tua senha, irmão, e aí tu vai romper sobre fé, né? E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus vai levantar
nesse ano ainda é uma geração muito forte na palavra, na revelação, creio. pessoas aonde não vão se corromper com o sistema, né? Então, pessoas que vão ser usadas, Deus já está levantando criança, jovem, adolescente, velho. Então, hoje, Deus ele vai levantar uma geração forte, né, para esse último momento desse grande avivamento que está prestes a vir ao Brasil e fora do Brasil também, né, irmão? Então, é isso. Vamos continuar firme, né? E agradeço a todos aí, cada um que participou, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Diego e nosso pastor Pantoja, muito obrigado, né, por essa experiência, por cada momento, e Deus continue abençoando vocês poderosamente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Aldair. Isso me marcou muito, né? Ele contou o testemunho dele, foi muito bom, achei muito interessante. A gente tem uma história também, a gente acredita que, na verdade, Lucas capítulo 1, verso 37, vai dizer: porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas, né? Ninguém depende da sorte, ninguém vive da sorte, ninguém tem sorte. A gente está aqui, você está aqui porque você tem promessa de Deus. E Deus nunca trabalha no possível, porque aquilo que é possível para mim, é possível para mim, eu faço, eu resolvo. Mas aquilo que se torna possível impossível para mim, Deus ele vai fazer possível, né? Deus não trabalha no possível, mas Deus trabalha no impossível. O impossível para você é possível para Deus. Amém. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos, né? Hoje foi mais um episódio com o pastor Paulo, nosso convidado especial, e virá outros. Nos acompanhe, se inscreva no nosso canal, curte, deixa um like aí, compartilhe. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo episódio. Amém? Tamo junto, um forte abraço.